Olá, hoje vamos voltar então ao livro do Stroud e a nossa discussão vai ser em torno da interpretação e do diagnóstico, a avaliação crítica que o Stroud faz da posição do Austin no capítulo 2 do livro A Significação do Ceticismo Filosófico, que tem como título Ceticismo Filosófico e a Vida Cotidiana. Então essa questão da relação entre a filosofia, eu vi agora que faltou um i aqui, a filosofia e a vida cotidiana, e em particular o ceticismo como um representante aqui de uma certa visão filosófica, vai ser central para o capítulo e vai ser central ao longo do restante do livro também. Como tem bastante coisa nesse capítulo, eu decidi, para não me estender demais, não reconstruir novamente os argumentos do Austin em nenhum detalhe, a gente já tratou desses argumentos numa aula anterior. Então, de repente, se não estiverem frescos na memória, seria interessante vocês pausarem aqui e assistirem de novo a aula sobre Austin. Eu vou estar pressupondo aqui o conhecimento de vocês dos argumentos centrais que a gente analisou lá. E o que eu vou fazer até mais do que o próprio Stroud faz no capítulo é enfatizar algumas relações, alguns paralelos entre o que ele diz, entre o diagnóstico que ele faz e o diagnóstico que o Thompson Clark faz no texto que nós discutimos algumas semanas atrás. Então, só para lembrar, no prefácio do livro, desse livro do Stroud, Significação do Ceticismo Filosófico, ele reconhece uma dívida enorme com o Thompson Clark e ele mais ou menos deixa em aberto assim, o quanto essa dívida, onde exatamente ela vai transparecer. Eu acho que em alguma medida ela transparece ao longo do livro todo, e particularmente nessa ideia da relação entre filosofia e vida comum. Então, eu espero que para vocês que já leram o Clark vai ser mais fácil entender algumas coisas fazendo esses paralelos, até de forma mais explícita do que o próprio Stroud fez no texto. Então, começando, eu só quero recordar, isso aqui foi o último slide, ou um dos últimos slides da minha aula sobre o capítulo 1 do Stroud. Então, só para recordar, refrescar a memória sobre onde terminou aquele capítulo, qual era a nossa situação. Então, o capítulo é uma análise do ceticismo cartesiano, em particular da dúvida do sonho, e a gente termina num questionamento aí, ou uma avaliação condicional que Stroud faz, que diz respeito à conclusão de que talvez eu não saiba nada sobre o mundo exterior. Essa era basicamente a conclusão cética geral. Então o ponto aí do Stroud é que só poderíamos evitar essa conclusão se pudéssemos encontrar algum modo de evitar a exigência de que devemos saber que não estamos sonhando para saber algo sobre o mundo ao nosso redor. Então isso naquela aula eu chamei de princípio cartesiano, que eu preciso excluir a possibilidade de estar sonhando para que eu saiba algo. Se eu não puder, de alguma forma, evitar essa exigência do Descartes, então o argumento parece funcionar e a gente conclui na hipótese cética radical de que talvez eu não saiba nada sobre o mundo externo. Mas se não se pode evitá-la, então continua, se essa exigência não for nada mais do que um exemplo de procedimento geral que reconhecemos e no qual insistimos ao fazermos... Aliás, desculpa, li mal, volto. Mas não se pode evitá-la se essa exigência não for nada mais do que um exemplo de procedimento geral que reconhecemos e no qual insistimos ao fazermos e ao avaliarmos afirmações de conhecimento na vida cotidiana e científica. Então, se isso que eu chamei de princípio cartesiano for simplesmente uma exigência já implícita nas nossas avaliações cotidianas de conhecimento, então nós não podemos evitar essa exigência, portanto nós caímos no ceticismo. Não temos nenhuma noção de conhecimento diferente daquela que está incorporada nesses procedimentos e práticas. Assim, se essa exigência é um fato sobre a nossa concepção ordinária do conhecimento, temos de aceitar a conclusão de que ninguém sabe nada sobre o mundo ao nosso redor. Então, notem, isso é uma avaliação condicional. Se
o que o Descartes diz acerca dos nossos procedimentos. Se o que o Descartes diz no argumento dele acerca das exigências que ele faz para que eu possa saber de algo for simplesmente uma aplicação de procedimentos que nós já usamos na nossa vida cotidiana, então a conclusão cética se segue. Então a avaliação do Stroud, a partir do capítulo 2, é se é ou não uma simples aplicação dos nossos procedimentos cotidianos que estaria implícita no argumento da primeira meditação do Descartes. Então é com esse problema que a gente fica ao final do capítulo 1. Passando ao capítulo 2, eu acho que fica explícito aqui logo no início, eu vou em geral citar por numeração de parágrafo, tá? Ao invés de paginação. Talvez ajude se vocês forem olhar no original em inglês também. Então a questão central do capítulo é quanto essa exigência de Descartes, isso que eu chamei de princípio cartesiano, que se deve sempre eliminar a possibilidade de estarmos sonhando, corresponde aos nossos padrões ou exigências ordinárias para o conhecimento na vida cotidiana. O diagnóstico tradicional, eu já falei um pouco sobre isso anteriormente, é que essa possibilidade, essa necessidade, essa exigência de eliminar a possibilidade de estarmos sonhando seria uma espécie de exagero filosófico. O Descartes e os epistemólogos tradicionais que se fiam nessa exigência estariam violando os nossos padrões e exigências ordinárias para o conhecimento. Há uma exigência muito alta, um padrão muito elevado, essas são formas que normalmente se coloca o problema, e isso inclusive na discussão corrente em epistemologia. Ainda há bastante gente defendendo essa ideia de que o ceticismo faz uma exigência despropositada para o que conta como conhecimento e por isso acaba o argumento não funcionando. Então acho que esse é o diagnóstico tradicional em relação ao Descartes. Esse não é o diagnóstico do Stroud. Então, como eu disse, uma das contribuições importantes do Stroud com esse livro foi reabrir essa questão, colocá-la de volta e tentar oferecer uma leitura mais caridosa, eu diria, do Descartes e da epistemologia tradicional, em particular do ceticismo. Como que o Stroud, primeiro, antes de passar a avaliação crítica do próprio Stroud, ele tenta explicar por meio de uma analogia esse diagnóstico tradicional. E a analogia é com alguém que dissesse que não há médicos na cidade de Nova York. Ele conta uma história, e essas histórias, em geral, eu vou simplesmente pressupor que vocês leram e entenderam, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas qualquer coisa, olhem aqui a paginação, parágrafo, voltem, releiam e me ouçam de novo. Mas a ideia é, alguém, o sujeito diz, do nada, assim, não há médicos em Porto Alegre. Imaginem isso, alguém dizendo para vocês, não há médicos na cidade de Porto Alegre. A reação seria, como assim? Isso obviamente é estranho, é falso. O que você quer dizer? E aí a gente descobre que, por alguma razão qualquer, a pessoa que diz isso pressupõe uma definição de médico, segundo a qual um médico é uma pessoa que tem diploma de médico e que pode curar qualquer doença concebível em menos de 2 minutos. Então, se alguém não satisfaz essas duas condições, não é médico. Essa seria a concepção de médico por trás da afirmação de que não há médicos em Porto Alegre, por exemplo. Bom, qual é a reação aqui? Obviamente, ok. Se a pessoa quiser usar a palavra médico assim, isso pode gerar uma série de problemas, mas não é isso que nós ordinariamente chamaríamos de médico. Então, podemos até deixar a pessoa fazer o uso que ela quer desse conceito, se tiver algum contexto em que isso pode ser útil e tal, mas isso não mostra nada que nós já não soubéssemos. A alegação que parece colocar por terra uma série de crenças que nós temos, nós acreditamos que há vários médicos em Porto Alegre, no fundo não prova nada, porque ela depende de uma redefinição do conceito de médico. Então a analogia é que o Descartes estaria, ou o epistemólogo tradicional, o cético, enfim, ao dizer ninguém pode jamais saber nada sobre o mundo ao nosso redor, estaria usando o termo saber, o conceito de conhecimento,
de uma forma análoga a essa pessoa que disse que não há médicos na cidade de Nova York. Está redefinindo conhecimento, exigindo demais, exigindo mais do que nós ordinariamente exigiríamos, e, portanto, a conclusão não contradiz nossas crenças cotidianas. Então, especificando aqui que o Descartes estaria de acordo com essa avaliação, que, de novo, eu lembro, não é a do próprio Stroud, mas ele está aqui apresentando ela de forma clara. O que esse diagnóstico estaria pressupondo é que a concepção de saber, conhecer, que o Descartes assume, implica eliminar a possibilidade do sonho. Então, isso seria a analogia aqui da definição. Isso não é uma definição de conhecimento, como nós vimos lá na primeira parte do curso. Há uma série de condições. Então, mas a gente pode imaginar que seria uma definição do tipo: saber é ter uma crença verdadeira justificada, justificação implica eliminar a possibilidade do sonho, eliminar hipóteses como essa dos sonhos. Essa seria mais ou menos a definição, para nossos fins aqui de consumo, pelo menos. E isso seria ir além, exigir mais, ter um padrão mais alto de conhecimento do que nós ordinariamente faríamos. E aqui eu quero fazer a primeira comparação mais explícita com o Clarke, que eu acho que não é explícita no texto do Stroud, mas se vocês lembrarem, o Clarke fala no texto dele de dois sentidos inicialmente, né? Dois sentidos para vários conceitos, dentre eles conhecer. Um seria o sentido simples, plain, e outro seria o sentido puro e restrito, filosófico, que depois ele também chama de o significado do termo conhecer, per se. Então, essa ideia aqui, eu acho que pode ser útil para quem já leu o Clarke, pensar um pouco que o diagnóstico seria: o Descartes está fazendo uma exigência sobre as condições de conhecimento que é análoga ao uso puro e restrito no argumento no texto dele. Eu vou voltar à importância disso depois, e o que isso implica exatamente. Mas essa seria uma forma de pensar, né? A gente está... O Descartes, o epistemólogo tradicional, estaria implícita ou explicitamente trabalhando com uma concepção análoga à concepção pura, que é diferente da concepção cotidiana ou, em termos do Clarke, simples. E por isso a descoberta do Descartes, a pretensa descoberta de que não sabemos nada sobre o mundo ao nosso redor, não diz nada sobre a nossa condição atual. A nossa condição efetiva diz algo sobre essa concepção mais exigente de conhecimento. Então, ok, até aí, esse era o diagnóstico. A avaliação inicial do Stroud é que muitos filósofos pensam que o ceticismo filosófico é desinteressante e seu estudo inútil por razões como essas. Considera-se que a avaliação de Descartes da sua própria posição desvia tão radicalmente e de modo tão óbvio das avaliações comuns que não se pode esperar que ela revele alguma coisa profunda ou de significação duradoura sobre o nosso conhecimento humano, no qual estamos interessados. Então, se de fato a posição cética não diz nada sobre a nossa condição, se ela diz algo sobre uma concepção inventada, uma invenção filosófica, então ela não tem nada a mostrar sobre nós. E é isso que nós queremos saber. Nós queremos saber algo sobre a nossa condição, não sobre uma história inventada por filósofos, e essa seria a razão pela qual, em geral, os filósofos não levam o ceticismo a sério, porque eles pressupõem um diagnóstico como esse. Então, como eu já adiantei, o Stroud quer colocar alguns pontos de interrogação, pelo menos, né, no mínimo, em relação a esse diagnóstico. E ele diz também que, para alguém convencido desse diagnóstico, a investigação do ceticismo filosófico, eu cito, teria somente um interesse patológico. Então, e é normalmente assim que o ceticismo é usado na investigação epistemológica contemporânea. Ele é uma espécie de, eu coloquei em algum lugar, de espantalho, de saco de pancadas, que serve não tanto porque a posição deve ser levada a sério em si mesma, mas sim porque estudá-la nos ajuda a entender alguma coisa sobre confusões filosóficas.
Estudar o ceticismo nos ajuda a entender algo sobre certos erros que nós podemos fazer. Alguma coisa nesse sentido. Isso seria o interesse patológico. E é justamente assim que o Austin pensa no ceticismo. Ou pelo menos eu acho que a gente pode pensar dessa forma. Por isso eu coloquei aqui a ideia de que o Austin seria um exemplo, um expoente paradigmático dessa opinião. O Stroud cita uma passagem de um outro texto dele, se não me engano, esse aqui é o Sensa Sensibilia, 62, em que o Austin diz que a sua investigação acerca das origens da conclusão cética era uma questão de desfazer uma por uma um conjunto de falácias sedutoras, principalmente verbais, ou expor uma ampla variedade de motivos ocultos, uma operação que nos deixa, em certo sentido, exatamente onde começamos. Então, o interesse é patológico nesse sentido. É um interesse puramente negativo, destrutivo, a entender como certos problemas surgem e desfazer esses problemas, essas falácias, que eu acho importante também, a ideia de que são principalmente verbais. Tem algo no nosso uso de conceitos que gera essas dificuldades, essas falácias, e a investigação do ceticismo permite desfazer esses problemas e essas confusões. Então, podemos pensar no Austin como fazendo isso. E aí, claro, só para terminar o diagnóstico, a ideia é que a conclusão cética não revela nada para alguém que está convencido disso, né? Não, como o Austin, não revela nada sobre nosso conhecimento e crenças cotidianas ou científicas, porque ela não é realmente sobre esse conhecimento ou essas crenças, não mais do que aquela declaração maluca é realmente sobre os médicos de Nova York. Então, isso seria um resumo em poucas linhas de qual seria o diagnóstico tradicional, com o qual, à primeira vista, o Austin estaria de acordo. Então, a pergunta que o Stroud coloca a partir daí é: qual é o procedimento, qual é a metodologia que o Austin emprega para provar isso? E isso não vale apenas para o Austin, mas a ideia é um pouco como exatamente podemos provar que uma certa concepção, seja lá do que for, mas no nosso caso aqui de conhecimento, mas isso poderia se aplicar a outros conceitos, é uma invenção filosófica, não condiz ou não reflete, não exprime a nossa concepção cotidiana de como esses conceitos são usados. Então, como é que eu provo isso? No caso do Austin, como também enfatizei lá na nossa primeira aula, é por meio de uma análise do que nós dizemos ordinariamente. Ordinariamente é a tradução que os tradutores aqui do Stroud usaram para ordinary, que eu já disse, eu prefiro algo como comum, comumente, cotidianamente. Mas a ideia, o que interessa aqui é a parte que eu enfatizei, é uma análise do que dizemos. O Austin é um expoente dessa concepção de metodologia filosófica, conhecida como filosofia da linguagem comum ou ordinária, em que o diagnóstico vai partir de uma análise do que dizemos sobre as palavras sempre. E aí, o caso do Pintacilgo aqui é um exemplo que eu não vou voltar, só estou querendo refrescar a memória de vocês, mas basicamente a forma como o exemplo é construído e apresentado, introduzido no Other Minds e outros exemplos análogos, vamos perguntar o que nós dizemos sobre esse caso cotidianamente. E a conclusão, de novo não vou entrar nos detalhes, se quiserem vejam a nossa aula sobre Austin, a conclusão é que perguntas do tipo como você sabe que isso é um pintacilgo, por exemplo, devem, ordinariamente, especificar possibilidades particulares compatíveis com o fato, aqui no caso, de não ser um pintacilgo. Isso é uma exigência que nós cotidianamente fazemos para que uma pergunta como essa, como você sabe, seja justificada, adequada, seja natural, não seja boba, não seja despropositada. Essa terminologia que o Austin usava. No entanto, Austin alega que o metafísico, que é essa expressão que ele às vezes usa, o filósofo, o metafísico, o epistemólogo, talvez, não satisfaz essa condição quando faz as suas perguntas. Perguntas como, por exemplo, você sabe se essa é uma mesa real? Esse é um exemplo que o Stroud trata com mais detalhe aí. Quando a pergunta é feita assim, quando eu olho
estou numa interlocução com alguém na minha frente, estamos aqui, tem uma mesa, e eu pergunto, como você pode saber? Alguém me diz, eu sei que aqui está uma mesa. Ou pense no Moore dizendo, eu sei que aqui está uma mão. O metafísico perguntaria, mas como você sabe? Poderia não ser real. E aí tem várias hipóteses apresentadas para que não seja real. Poderia ser uma ilusão, poderia ser, eu posso ser um cérebro numa cuba e assim por diante. O Austin, a posição dele é que essas perguntas são bobas, ultrajantes, ultrapassam as condições justificáveis, cotidianas, os procedimentos cotidianos que nós temos para falar de conhecimento. Então, o metafísico está tentando ir para além do que pode justificadamente ser dito numa situação cotidiana. Então, esse, como eu disse, é um resumo muito rápido do Austin, que não pretende, aqui se vocês não tiverem lido o texto do Austin e não lembrarem do que nós discutimos, ele não pretende ser suficiente, mas fica com um refresco de quais são alguns dos principais elementos do argumento. Qual é a réplica do Stroud? Ela toma basicamente o restante todo do capítulo, então ela vai por etapas. Mas o primeiro passo é lembrar que há um sentido em que o próprio Descartes talvez concordasse com essa alegação, com essa exigência. Ele mesmo estaria preparado para dizer que ele está especificando uma possibilidade particular, que coloca em questão o caso lá, se ele pode saber que tem um papel entre as mãos, está sentado frente ao fogo com um papel entre as mãos e assim por diante. A saber, ele poderia estar sonhando. Por que isso é uma possibilidade particular? Porque essa é uma forma específica pela qual a minha experiência poderia, entre aspas, não ser real. Então isso não é como simplesmente dizer para alguém, mas a mesa que está na sua frente poderia não ser real. Ponto. Sem especificar por quê. Não, ele usa um argumento. E nesse argumento ele diz algo que à primeira vista vale da nossa vida cotidiana. Às vezes nós achamos que estamos acordados e na verdade não estamos. Então, à primeira vista, o Descartes poderia talvez responder dizendo, eu tenho aqui uma razão específica para duvidar, e ela diz respeito a esse tipo de situação. Então, seu começo. Contra que teria uma espécie de tréplica do Austin, contra essa possibilidade, o Austin simplesmente alega que temos procedimentos reconhecidos para decidir se alguém está ou não sonhando. Mas o Stroud pensa que essa alegação é dúbia. Estou aqui simplesmente resumindo um ponto que o Stroud vai com mais detalhe ali, por volta do parágrafo 18, pouco antes e depois. Mas o ponto é basicamente que o Austin parece estar pressupondo que nós temos esses procedimentos, que existem tais procedimentos, e que o Descartes estaria, de alguma forma, contradizendo os mesmos. Mas não é claro quais são. Eu acho que o Stroud tem um ponto aí. Quais são exatamente os procedimentos ordinários reconhecidos para decidir se eu estou sonhando ou não? O que seria um critério geral para distinguir isso? Em vários casos. O Austin não... Eu acho que no mínimo que pode ser dito aqui é que o Austin não especifica quais são. Simplesmente alega que há alguns e que, portanto, se eu aplicá-lo, supostamente eu vou poder responder a questão do Descartes. No caso particular, não se segue o problema geral que ele coloca. Esse ponto eu acho que podemos voltar, se vocês quiserem, mas esse não é o cerne da réplica. O cerne do problema, de acordo com a forma como Stroud lê o Austin, não tem tanto a ver com se existem ou não procedimentos reconhecidos para distinguir sonho e vigília, tem a ver com a própria exigência cartesiana, a forma como Descartes apresenta essa exigência. Por mais que a condição que ele especifica para que talvez não saibamos, talvez ele naquele momento não saiba se ele está acordado frente ao fogo com uma folha de papel entre as mãos, por mais que isso pudesse ser uma possibilidade particular, ele apresenta isso como uma condição geral para todo o conhecimento. Então esse é o cerne da crítica do Austin. O Descartes está dizendo que essa condição, não que ela é uma condição para que eu diga agora que sei que tem algo na minha frente, que o Descartes naquela condição diga aquilo sobre aquele momento particular, mas Descartes apresenta isso como uma condição
geral. E é aí que o Austin diria ele está violando os nossos padrões comuns para conhecimento. Como que isso seria justificado? Bom, é claro que o Austin poderia conceder, algumas vezes é relevante na nossa vida comum perguntar se sabemos ou não se estamos sonhando. E aí, de novo, um caso que eu sugiro que vocês olhem com mais calma, aí no parágrafo 24, mas o Stroud conta uma historinha, ele recém acordou, ele foi dormir tarde, cansado, e parece que ele ouve alguém chamando ele pela janela. Essa é uma experiência que vocês provavelmente já tiveram. A gente fica meio que achando que ouviu alguma coisa, depois acorda e se deu conta que não ouviu, de fato a gente sonhou. Então, num caso como esse, a condição de que eu possa excluir a possibilidade de estar sonhando para dizer que eu sei que eu ouvi alguém me chamando é relevante. Ela é legítima. Então, ordinariamente, há casos em que especificar essa possibilidade de que eu poderia estar sonhando nesse contexto, porque eu fui dormir tarde, etc., seria uma boa razão para duvidar se eu, de fato, ouvi alguém me chamando ou não, e eu posso, numa situação particular, não poder resolver essa questão. Então, aqui, de novo, eu quero lembrar da comparação com o Clarke. O Clarke falava dos casos simplificados, aqueles casos implained, né? Quando questões céticas são, tecnicamente, no caso do Clarke, simplificadas. Quando elas são feitas... Deixa eu fazer um passo a mais atrás. Vocês lembram que o Clarke distingue aquele que ele chama de gêmeos verbais. Tem perguntas, afirmações, que têm gêmeos verbais. Elas podem ter duas ou mais versões da mesma frase, da mesma proposição, da mesma pergunta, mas que têm significados completamente diferentes. Então, a frase "eu poderia estar sonhando agora", ou "eu não sei se eu estou acordado agora", "como é que eu posso saber se estou acordado agora?", essa pergunta, todas elas têm pelo menos tem gêmeos verbais, tem pelo menos dois sentidos. Tem o sentido filosófico e tem o sentido simples. E, no caso, eu sempre posso simplificar, mas lembrando que isso tem um sentido técnico, trazer para o círculo do simples a questão filosófica, e aí eu posso respondê-la empregando os meus procedimentos padrão para respondê-la, ou eu posso chegar à conclusão de que eu não posso responder, mas mesmo nesse caso, a resposta estaria limitada ao círculo do simples e ela não generaliza. Então isso aqui é mais um paralelo implícito, pelo menos, com o diagnóstico do Clarke. Então até aí, a questão é, ok, às vezes é relevante, às vezes é legítimo fazer esse tipo de pergunta, mas o problema do Descartes seria estender isso para todos os casos, colocar isso como uma condição para qualquer alegação de conhecimento. E isso, de acordo com o Austin, seria análogo, essa é a sugestão de Stroud, pelo menos, seria análogo a querer excluir milagres e ultrajes da natureza no caso do Pintacilgo. Lembram que o Austin, no Other Minds, coloca que há questões legítimas que podem ser feitas, se eu sei que é um pintacilgo, se, por exemplo, pode ser um pica-pau. Talvez, se eu tiver um vizinho taxidermista que empalha pássaros, faça sentido exigir que eu exclua a possibilidade de ele ser empalhado, mas isso tem um limite. E eu não preciso excluir casos de milagres e ultrajes da natureza, eu não preciso excluir a possibilidade de que seja aquele exemplo de pássaro que aparece e desaparece, que cita Virginia Woolf, se isso é ou não é um pintacilgo, isso eu não preciso, os meus critérios cotidianos para o uso do conceito pintacilgo, para a identificação de pintacilgos, não precisam excluir essas possibilidades. Então, o problema do Descartes não é, o problema central não é tanto que ele não possa oferecer uma razão particular para duvidar. Podemos ter razões particulares para duvidar em alguns contextos, mas o problema é dizer que esse tipo de razão pode sempre ser colocado para qualquer alegação cognitiva. Deveríamos sempre poder excluir esse tipo de possibilidade
para que se pudesse dizer de nós que conhecemos. Então, isso vai ser o alvo principal do Austin, e a tarefa do restante do capítulo, eu coloco aqui embaixo, é dupla. O Stroud, eu acho importante salientar isso, né? O Stroud vai conceder tudo o que o Austin diz sobre nossos procedimentos ordinários para adquirir conhecimento. Então, o Austin não vai criticar nenhuma alegação que o Austin tenha feito sobre a importância de termos uma razão específica, sobre haver procedimentos justificados e específicos, de novo, a necessidade de atentar para o contexto. Tudo isso o Stroud vai conceder para o Austin. Mesmo que ele tenha colocado alguns problemas, ele diz, não, mas eu posso conceder tudo isso ao Austin. A minha pergunta é se o raciocínio do Descartes realmente viola esses critérios. Vou pressupor que a lista de critérios que o Austin apresenta está mais ou menos ok, e questionar se o Descartes realmente viola essas exigências como o diagnóstico tradicional sugere. Então, tem alguns esclarecimentos antes de passar ao diagnóstico do próprio Stroud sobre isso. O primeiro é que é verdade, aqui eu estou um pouco parafraseando e resumindo alguns pontos que vêm na sequência, né? É verdade que o Descartes considera o conhecimento em geral. Isso é explícito, ele mesmo diz. Mas ele faz isso partindo de um caso específico e representativo. A ideia é que o caso tem que ser representativo. Isso, inclusive, foi, em um ou outro caso, na nossa avaliação, algo que eu acho que não ficou claro em relação ao Descartes. O Descartes não usa como exemplo um caso duvidoso de conhecimento. Ele não usa, e isso é uma diferença do ceticismo cartesiano em relação ao ceticismo antigo, por exemplo. Ele não usa um caso como aquele tradicional, o bastão, o lápis dentro do copo d'água que eu vejo como se estivesse quebrado, e é uma ilusão de ótica, e portanto eu posso estar sempre enganado. Não é assim que o argumento funciona. O argumento é justamente o que há de peculiar nele é que ele parte de um caso que seria o que o Stroud chamou de melhor caso de conhecimento. É o caso em que eu estou sentado frente ao fogo, calminho, com bastante luz, olhando para esse papel entre as mãos, sentindo o papel entre as mãos, tem vários sentidos ao mesmo tempo trabalhando. Então, o caso do Descartes é específico e representativo, ou pelo menos essa é a intenção. Se ele for ao mesmo tempo específico e representativo, se ele representa um conjunto mais amplo de casos, se no limite há algo nesse caso que pode representar o conjunto de todos os casos do que chamamos de conhecimento, então não há problema em extrair uma conclusão geral partindo de um caso particular. Então eu acho que o esclarecimento do Stroud é de novo condicional, pelo menos eu vou apresentar assim. Se a razão para duvidar do caso for específica e depender de características especiais, por exemplo, naquele dia o Descartes acordou cedo, ele foi dormir cansado e talvez ele não soubesse que tem um papel entre as mãos, talvez estivesse sonhando. Se depender dessas circunstâncias especiais, então a conclusão não pode ser generalizada. Ele pode concluir que naquele caso em particular ele não sabe, mas ele não pode concluir que em nenhum caso ele sabe. No entanto, se não há nada específico sobre o caso e situação, se ele é o melhor caso possível, se ele representa todos os demais casos, então a conclusão cética geral se segue. Essa é a minha forma de resumir um ponto que vai aparecer aí por volta do parágrafo 32. Que também é um pouco de revisão de coisas que a gente já viu, mas que eu acho importante salientar, porque parece que para alguns isso ainda não ficou claro. E essa é uma contribuição importante do Stroud para a interpretação que eu estou chamando de mais caridosa do Descartes, é deixar claro esse ponto. Senão, a nossa crítica do Descartes vai partir de algo que não está lá no texto, a atribuição de um argumento mais fraco do que o argumento que está no texto. Isso não quer dizer que eu não possa fazer outras críticas, mas eu preciso reconhecer, pelo menos, que a força do argumento depende do exemplo ser representativo. Então, esse é um esclarecimento inicial. O segundo eu cito aqui, se a concepção, de novo condicional, se a concepção do cético sobre a nossa vida cotidiana faz sentido, é inteligível,
então tudo o que acontece na vida cotidiana e na ciência seria compatível com a verdade literal da conclusão de que ninguém sabe nada sobre o mundo ao nosso redor. Então, a ideia do cético eu acho que eu também já coloquei dessa forma em alguns momentos, não é novidade para o cético que o que ele diz contradiz o que nós dizemos cotidianamente. Mas, se a compreensão que ele tem da nossa vida cotidiana está correta, então nós podemos seguir dizendo o que nós dizemos na vida cotidiana. Ele não pretende que a gente revise a nossa forma de falar sobre conhecimento exatamente. Não é essa a proposta. A proposta é entender melhor o que é uma alegação cotidiana de conhecimento e qual é a diferença dessa alegação para uma alegação feita num registro filosófico, numa investigação filosófica. Então, é ter clareza sobre essa diferença. O que é a concepção cética ou filosófica da vida cotidiana é uma questão que nós vamos ver depois no capítulo, mas eu só vou de novo adiantar que é particularmente aquela adaptação do exemplo dos aviadores, que a gente já viu no Clarke, que vai responder isso. Né? Como que o cético entende o cotidiano e por que a compreensão que o cético tem do cotidiano implicaria que tudo o que acontece na vida cotidiana é compatível com a verdade da conclusão de que não sabemos nada sobre o mundo ao nosso redor. Pense um pouco nisso, se isso ficou claro para vocês. Por que para o cético, dado uma certa concepção do cotidiano, tudo o que dizemos é compatível com a tese de que eu não sei se estou sonhando, que eu não sei, não posso saber com certeza algo sobre o mundo externo agora, mas eu vou voltar a isso depois. Então, agora a gente entra no que eu acho que é a parte central do diagnóstico do Stroud sobre o problema da argumentação, dos procedimentos, da metodologia filosófica empregada pelo Austin, e isso tem a ver com a distinção entre o que eu vou chamar aqui de condições de asserção e condições de conhecimento. Ou condições de afirmação, se vocês quiserem, condições de dizer algo. São várias formas de pensar nessa primeira coluna aqui da esquerda, e versus condições de conhecimento. Então, de novo, lembrem, o Austin, como eu disse antes, procede por meio de uma análise do que nós dizemos ordinariamente. O Stroud cita uma série de passagens, eu só peguei algumas aqui, não vou lê-las todas, se quiserem pausem o vídeo e deem uma olhada, mas eu só estou salientando aqui, como o próprio Stroud fez com o itálico, né, que as afirmações são sempre sobre o que nós dizemos. Nós dizemos que não é o bastante, digo que sei que é um pintacilgo, não dizemos que sabemos isso ou aquilo, não, se você está ciente que pode estar errado, não deve dizer que sabe, ser possível estar errado não é um obstáculo para usar as expressões, eu sei, eu prometo. Então, explicitamente, claramente, o Austin está falando sobre o que nós dizemos. As condições que ele apresenta são, primariamente, condições de asserção. Condições que justificam alguém, legitimam alguém a dizer algo. O que o Stroud quer fazer é distinguir questões envolvendo se é razoável, apropriado, justificado, legítimo, natural, seja lá o que for, dizer P, se eu estou justificado em dizer que P, ou crer que P também, ter a opinião de que P, quais são as condições para isso versus as condições para P ser verdadeiro. Então aqui, de novo, a nossa discussão sobre as condições para o conhecimento são importantes. Basicamente, embora o próprio Stroud não vá comprar a definição tripartida do conhecimento, ele está, pelo menos, empregando implicitamente essa distinção aqui. E complementando ela, né? Distinguindo condições de justificação para a asserção e condições de justificação para a verdade da proposição. Então, o exemplo que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu, de novo, peço, se vocês não tiverem com o exemplo fresco na memória, pausem o vídeo aqui e leiam a partir do parágrafo 39, umas 3 ou 4 páginas, porque o exemplo é bastante longo e ele vai sendo complexificado. É o exemplo da pessoa que diz
em uma festa, o anfitrião pergunta se eu sei se João vai vir para a festa. Eu digo sim, eu sei que João virá à festa. Mas acontece uma série de... Enfim, tem uma série de possibilidades sendo investigada. Começa dessa forma aqui. Eu sabia que o João estava doente, mas eu sei que ele agora está recuperado. Eu falei com ele no telefone, ele me disse que viria. Alguém na festa quer falar com ele e ele não perderia isso por nada. Além disso, o João é conhecido por ser honrado, confiável, um motorista cuidadoso e sóbrio, ele não mora muito longe, e assim por diante. Tudo isso protege a minha asserção de que sei que João estará na festa, de qualquer crítica. Então, estou justificado a dizer que João estará na festa. Dificilmente poderia haver razões mais adequadas para afirmar que eu sei que João virá à festa. Contudo, aí começa a complicação, suponha-se que João, por uma razão desconhecida, não vem à festa. A minha afirmação de que ele estaria lá, ou de que eu sabia que estaria lá, é justificável, era justificada, razoável e apropriada, mas revelou-se que o que eu disse não era verdadeiro. João não está na festa e assim eu não sabia o que eu disse que sabia. Então, o ponto eu vou simplesmente resumir. Como eu disse, ele continua, há mais complicações. Ponto é, há casos em que pode ser razoável, apropriado, justificado, legítimo dizer que eu sei que P, como por exemplo sei que João virá à festa, mesmo que seja falso que sei que P. Então a verdade é distinta, as condições da verdade e da proposição são distintas das condições de justificação. Uma forma que eu acho que é útil de pensar nessa diferença, que vai aparecer depois no texto, aí, no parágrafo 41, é que trata-se de uma ação minha, dizer que sei que João virá à festa. Posso pensar nisso? Dizer é uma forma de agir, é um ato de fala, como diz o Austin. Isso é parte da análise dele em outros textos. Que falar é agir e que nós temos atos de fala. E esses atos, essas ações, têm condições de o que o Austin chama de felicidade, mas a gente não precisa entrar no detalhe aqui, mas enfim, são condições para que seja apropriado fazer uma ação, agir, e que aqui o Stroud quer chamar a atenção, não necessariamente são as mesmas condições que se exige para que alguém saiba de algo. Alguém pode estar justificado em dizer sem saber, sem ter condições, ter satisfeitas as condições para saber que P. O exemplo continua depois com a ideia de que talvez tudo isso era verdade, mas caiu um meteorito e por isso o João não chegou à festa. Mesmo nesse caso, o Stroud comenta, o sujeito que diz eu sei que ele virá à festa estava justificado. Nada no passado, nada no que é razoável esperar que alguém saiba, não é razoável esperar que nós saibamos se um meteoro vai ou não cair na cabeça de alguém quando me pergunto se eu sei que alguém vai vir. Então, tudo isso mostra que eu estou perfeitamente justificado. Portanto, tudo que o Austin diz é verdade sobre as condições de afirmação, condições de asserção. Eu estou justificado em asserir. No entanto, o que eu digo é falso. Pode ser falso, como nesse caso foi. Então, a conclusão provisória que o Stroud extrai desse caso, de novo, lá mais adiante, eu estou pulando um pouco de detalhes aqui, vale a pena vocês olharem com mais calma, é de novo condicional qualificada. Tudo o que estou dizendo nesse momento é que não se segue diretamente da admitida falta de propósito da introdução daquela possibilidade, por exemplo, que vai cair um meteoro na cabeça do João, não se segue diretamente da falta de propósito aqui, ela é completamente despropositada, ela é uma possibilidade absurda. Nós não faríamos esse tipo de alegação cotidianamente. Mas, diz o Stroud, não se segue diretamente da admissão da falta de propósito
na introdução dessa possibilidade, que eliminar a possibilidade do meteorito não seja uma condição para o meu conhecimento de que João estará na festa. A proposição tem várias negações aqui, ela pode ser um pouquinho difícil de seguir, mas o ponto é, mesmo que seja despropositado, ultrajante, bobo, sugerir que pode cair um meteorito na cabeça do João e por isso ele não estará na festa, isso simplesmente implica que eu não estou legitimado em fazer esse tipo de alegação quando se trata de avaliar a razoabilidade da alegação de alguém. Alguém pode muito bem dizer que sabe, alguém está justificado, legitimado em dizer que sabe que João vai vir à festa, sem levar isso em consideração. Mas não se segue daí que alguém está legitimado, vou colocar da forma mais simples, não segue daí que alguém sabe que João virá à festa. Não segue daí que não pode ser falso que João virá à festa. Não segue daí que eliminar a possibilidade do meteorito não seja uma condição do conhecimento de P. Pode não ser uma condição para a asserção justificada de P, mas pode muito bem ser uma condição para o conhecimento de P. O Stroud não está dizendo que é uma condição, mas simplesmente que não se segue de tudo o que o Austin diz, com o qual o Stroud está concordando qualificadamente. Tudo o que ele diz pode ser verdadeiro, mas isso são condições da nossa asserção. Não se segue daí nada ainda diretamente, sem mais, a respeito das condições do conhecimento. Esse é um ponto central. Se não estiver claro, devemos voltar a ele nas questões. Mas eu vou adiantando para esse vídeo não ficar muito longo. Se vocês não entenderam, me avisem e voltamos a ele. De novo, um pouco adiante, uma outra forma de colocar a conclusão, enfatiza que uma mera possibilidade de que uma determinada conclusão sobre o conhecimento poderia não ser verdadeira, mesmo se concedêssemos os fatos sobre como falamos e reagimos à fala dos outros. E uma outra formulação ali no final, alguém pode estar completamente justificado em dizer que sabe alguma coisa particular sobre o mundo ao seu redor, sem ser verdadeiro que ele saiba essa coisa. Só são diferentes formas de colocar a conclusão provisória do Stroud. São diferentes formas de dizer que uma coisa é apresentar condições de asserção, outra coisa é apresentar condições de conhecimento. Não se segue que das condições de asserção eu possa dizer algo sobre as condições de conhecimento. Essa é a conclusão provisória. Qual é o problema que isso coloca para o Austin? Enquanto for até inteligível, aqui acho que a tradução talvez seja um pouco enquanto for sequer inteligível, no mínimo, se isso for pelo menos inteligível, supor que haja um fosso lógico entre, de um lado, a satisfação das condições para fazer e avaliar apropriadamente afirmações de conhecimento, e de outro, a satisfação das condições para a verdade dessas afirmações, as informações do uso ou da nossa prática não estabelecerão a conclusão sobre as condições de conhecimento. Então, se é inteligível, faz sentido conceber esse fosso lógico entre satisfazer condições de asserção versus satisfazer condições de conhecimento. Então, nada que eu digo sobre as condições de asserção tem uma implicação direta sobre as condições de conhecimento. Isso é quase tautológico, da forma como eu acabei de colocar, mas é justamente para deixar claro que há uma diferença entre essas duas condições, e isso seria um problema para o Austin, porque ele não explicitamente dá esse passo adicional, ele não, por exemplo, não justifica por que eu devo concluir do que eu digo sobre as coisas, que é assim que as coisas são. Isso seria um passo adicional que ele teria que dar. E aí, voltando para o Descartes, esse diagnóstico mostra que, ou esse diagnóstico permite entender melhor, eu diria, por que tanto Descartes quanto outros epistemólogos tradicionais, que são levados à conclusão cética,
estão cientes de que essas dúvidas filosóficas não seriam sempre apropriadas ou justificadas em situações cotidianas. Não é novidade para eles. Se eu disser para eles, olha, isso é fora, isso é despropositado, isso é bobo, isso é etc. Eles poderiam muito bem dizer, sim, eu entendo, é mesmo, cotidianamente é. E o Stroud até cita uma passagem das meditações do Descartes, não me lembro se é das meditações, acho que é do discurso do método, mas em que o Descartes diz que cotidianamente essas, para razões práticas da nossa vida, essas questões não se colocam, elas se colocam especificamente no registro filosófico, em que eu estou interessado em determinar as condições do conhecimento. Então, isso colocando em termos, de novo, clarkianos, mais explicitamente, dizer para o filósofo, entre aspas, para o Descartes, para o epistemólogo tradicional, que o que ele diz, o que ele pergunta, as condições que ele coloca, não estariam justificadas em condições cotidianas, não mostra por si só que ele estaria violando as condições do conhecimento per se. Essa é uma expressão do Clarke. Ele talvez esteja, e ele poderia conceder, violando as condições do que nós, cotidianamente, por razões práticas, para fins específicos, chamamos de conhecimento. Mas isso não significa que ele está violando as condições do conhecimento como tal. Então esse é o ponto que a gente tem que explorar aqui, mais para o final do artigo do Stroud, mas que eu acho que era basicamente também o ponto que o Clarke investigava no texto dele. De novo, só para deixar claro, a gente pode pensar nessa distinção entre condições de asserção e condições de conhecimento também como uma diferença entre demandas para uma ação, sendo que a asserção pode ser considerada uma espécie de ação, e demandas para o conhecimento. Isso aparece nessa passagem. Os padrões ou procedimentos que seguimos na vida cotidiana encontram sua origem nas demandas da ação e condições gerais sobre as quais as ações devem ser realizadas. Então é daí que surge a justificativa das nossas exigências cotidianas. Nós precisamos agir. E para que possamos, por exemplo, nós somos seres finitos, não podemos observar todas as condições possíveis para, por exemplo, responder aquela pergunta na festa, se eu sei se o João vai vir ou não. Eu sou instado a agir. Se eu não agisse, se eu não dissesse isso fundamentado nas condições que eu, de fato, razoavelmente posso estar ciente naquele momento, então eu nunca vou agir. Eu jamais vou poder agir se espera que eu só possa agir quando eu tiver analisado todas as posições. Então, o ponto que eu quero salientar aqui é o Descartes não está... Ele está ciente disso e não está negando isso. Ele concorda explicitamente, como o Stroud cita uma passagem do Descartes dizendo isso. Na vida cotidiana, as exigências da ação são tais que eu preciso levar em consideração, restringir a certos contextos o que eu posso esperar que seja razoável, que as pessoas saibam, etc. A questão é se há um outro registro no qual essas exigências poderiam valer, e esse seria o registro da investigação filosófica do conhecimento per se, do conhecimento como tal. Então, de novo, acho que isso só reforça a ideia, é uma questão prática. Quanto tempo, esforço, engenho devemos gastar sustentando ou verificando nossas crenças, de modo que podemos achar facilmente que seria tolo ou despropositado, em uma ocasião particular, continuar tentando eliminar uma determinada possibilidade. Então, tudo isso está de acordo com o que o Austin diz, tudo isso o Descartes poderia concordar sem problema nenhum. Seria tolo ou despropositado, nas circunstâncias, agir dessa maneira. E é isso que explica é isso que explica por que o argumento do Austin parece convincente. Ele está apresentando explicitamente algo que nós implicitamente já fazemos. Ele está apresentando as condições que, de fato, descrevem o modo como agimos, o tipo de expectativa que temos para que outros ajam. Então, a questão final aqui é se há uma outra possibilidade, se há um outro registro de investigação do conhecimento em que
não são as questões práticas que devem ser levadas em consideração, mas outras questões, e aí eu acho, como já deve estar claro para quem lembra do exemplo do Clarke, é na adaptação do exemplo dos identificadores de avião que isso vai ficar claro, no caso do Stroud. Então, o exemplo, de novo, vou ir rápido, porque a gente já tratou do caso antes. O Stroud faz algumas modificações, eu acho que até fica mais fácil, talvez, de entender. Imaginem que tem esses sujeitos que são treinados a identificar aviões inimigos, aviadores identificados a identificar aviões inimigos, por meio de uma lista de características. Aí eles aprendem que o avião E tem as características X, Y e W, o avião F tem as características X, Y e Z. Até aí, ok? Mas a complicação tem um avião, vamos chamar de G, que também tem as características X, Y e Z, mas os aviadores não são treinados para identificá-los por razões práticas. Que razões são essas? Tem uma série aí, não há muitos Gs, eles são apenas aviões de reconhecimento, eles não são aviões de, sei lá, de batalha, ou como que chamaria isso. É muito difícil distingui-los de F de todo modo, a distância, eu precisaria estar muito perto, então tem uma série de razões pelas quais não vale a pena ficar complicando a vida dos aviadores, pedindo para que eles distingam Gs de F. Isso só vai tornar o processo mais demorado e não vai ser mais eficiente do ponto de vista da defesa, que é o contexto em que essa história é colocada. Tem razões práticas muito boas para que o treinamento dos aviadores exclua a identificação de Gs. Espero que o exemplo esteja claro. Qual é a conclusão? Mesmo identificadores super cuidadosos, em sentido estrito, eu colocaria aqui, falando como Clarke, no sentido puro, não sabem se um avião é F quando identificam as características X, Y e Z. Ele poderia muito bem ser G, só que as pessoas não foram treinadas, então elas não sabem nunca. Elas podem, por sorte, e aí pensem de novo na ideia do Getty, né? Pode ser um caso de sorte epistêmica aí, que a pessoa acerta dizendo que é um F, mas ela não está justificada em dizer que ela sabe da verdade da proposição, porque tem certas condições que não estão sendo levadas em conta. Então, nesse sentido, colocando os termos que eu coloquei antes, para todos os propósitos práticos, mesmo que os identificadores não saibam nunca se um avião é F, eles estão justificados neste contexto a dizer que é F ou acreditar que é F. Estão plenamente justificados. Vamos imaginar que eles, além de identificarem, são treinados a atirarem em aviões que são F. Então, eles estão plenamente justificados em agirem dessa forma, nesse contexto. Mesmo que eles não saibam, com certeza, sentido estrito, que é um F. E aí eu acho que essa frase explica um pouco a ideia. Há mais coisas importantes em tempo de guerra e mesmo em tempo de paz, na vida cotidiana, do que o conhecimento. Então, de novo, o ponto é: condições para a ação são mais fundamentais, mais prementes, colocam mais pressão na nossa vida cotidiana, não só nesse contexto imaginativo, mas em geral, do que as condições para o conhecimento. Mas daí não se segue que as condições do conhecimento não sejam mais exigentes, elas mesmas. E aí a gente chega a um esclarecimento da posição do cético, que de novo eu espero, para quem já leu Clarke, esteja caindo de maduro. Aí é uma citação do Stroud: a meu ver, o cético vê a nossa posição na vida cotidiana como análoga à dos identificadores de aviões. Isso é praticamente uma citação do Clarke, né? Embora não seja feita assim. E importante, o cético vê a nossa posição como análoga aos identificadores de avião. Portanto, o problema do cético não é impor padrões muito elevados ao conhecimento. Não é o cético que está impondo esses padrões. Tem um sentido em que o cético está vendo algo, colocar algo de forma mais direta do que o próprio Stroud faz, mas acho que está no espírito do que ele diz. O cético percebe algo sobre a nossa condição
que o anticético não parece dar conta, ou parece não estar tão claro, a saber que é diferente o que se exige do conhecimento per se e o que se exige do conhecimento ou da asserção de conhecimento, para ser mais claro, para todos os propósitos práticos. Há uma diferença entre essas duas coisas. A gente está aqui começando a entender melhor a perspectiva do cético e por que ele pode conceder tudo que o Austin diz e mesmo assim colocar a sua questão. Essa é um pouco a sugestão. Isso explica a força do argumento cético, a força que sentimos. Nós falamos disso em alguns momentos. Né? Às vezes a gente sente a força do argumento cético, às vezes a gente sente a força do argumento anticético. Então, eu acho que o que o Stroud está dizendo aqui permite explicar isso. Primeiro, por que sentimos uma força no argumento cético quando encontramos pela primeira vez? Eu acho que se a gente é bem sucedido, eu estou falando aqui como professor, por exemplo, a motivar o argumento, os alunos vão sentir isso, ou se vocês, sei lá, assistem Matrix, ou seja lá o que for, e chegam a essas conclusões, ou sozinhos, isso a gente faz muitas vezes. A força que sentimos é uma prova de que a concepção de conhecimento empregada no argumento é a mesma que nós estamos operando o tempo todo. Se não fosse isso que nós já implicitamente exigimos de conhecimento, o argumento cético, a estruturação da prova, da hipótese do sonho, por exemplo, jamais pareceria funcionar. Mas às vezes, pelo menos às vezes, ela aparece. Isso parece indicar que a gente já está trabalhando com uma noção de conhecimento que é mais exigente do que aquela para todos os fins e para todas as finalidades práticas. Por outro lado, e aqui que aparece a tensão entre o cotidiano e o filosófico, é claro que nós também estamos fortemente inclinados a rejeitar o raciocínio cético, pois ele vai contra, radicalmente, o que nós exigimos de nós mesmos e dos outros na vida cotidiana. Mas, esse é o ponto fundamental, o filósofo cético tem uma explicação para essa diferença. Há uma única concepção de conhecimento operando na vida cotidiana e na investigação filosófica do conhecimento humano, mas essa concepção opera na vida cotidiana sob as restrições da prática social e das exigências de ação, cooperação e comunicação. Então, só tem uma concepção de conhecimento per se. O que acontece é que, dadas as exigências da nossa ação na vida cotidiana, nós restringimos isso, assim como, analogamente, as pessoas que decidem treinar os identificadores de avião restringem o tipo de avião que eles vão poder reconhecer. Então, daqui que surge a tensão entre o filosófico e o cotidiano, porque nós temos pressões no cotidiano para agir, que nos levam para uma direção, nos puxam numa direção, mas temos condições e pressões para conhecer que nos levam noutra direção, e a gente fica talvez pendendo entre uma e outra, dependendo do contexto. Estou quase terminando, acho que esse é o último slide. Isso passa um pouco da parte que eu disse que era meio que obrigatório vocês lerem, mas acho que é uma retomada bem clara do ponto do capítulo, para a gente terminar. A concepção do filósofo cético, da nossa própria posição e da sua busca da compreensão dela, é paralela a essa concepção do identificador de aviões reflexivos. É o sujeito que começa a pensar na sua condição. É uma busca de uma compreensão e explicação objetiva e distanciada da posição na qual estamos objetivamente. Então ela é distanciada. Ela é, de fato, não é engajada, como dizia o Clarke, a respeito do simples. Ela é distanciada, porque nós queremos uma explicação objetiva, não uma explicação que dependa de condições circunstanciais, contextuais, etc. O que se vê ser verdadeiro de um ponto de vista externo e distanciado poderia não corresponder ao que consideramos como a verdade sobre a nossa posição quando a consideramos internamente, de dentro dos contextos práticos que dão às nossas palavras o seu sentido. Então aqui, Stroud introduz essa distinção entre o externo e o interno, que já aparece também no texto do Clarke, lá no final, quando ele fala do outsider, e que vai voltar na nossa próxima discussão, quando a gente começar a discutir o Moore. Mas a distinção é análoga à distinção entre estar dentro do círculo do simples e estar fora do círculo do simples no Clarke.
ceticismo filosófico diz que essas duas coisas não correspondem, concepção interna e externa. Nós nunca sabemos nada sobre o mundo ao nosso redor, embora digamos ou impliquemos que saibamos centenas de vezes por dia. Então não há uma tensão, mas não é exatamente irracional que nós digamos que sabemos. Estamos justificados a dizer isso. É uma exigência da ação para seres finitos com as características que nós temos. Mas isso é diferente de dizer irrestritamente, responder irrestritamente, de forma pura, filosófica, se nós sabemos ou não de algo. Então é isso, o vídeo já passou um pouquinho do que eu esperava, mas eu acho que deu para passar pelos pontos fundamentais e podemos voltar na discussão a algo que tenha ficado obscuro aí no caminho. Muito obrigado e até mais.